Fala galera, eu sou o Lucas, esse é o canal Teolojovem, o canal que discute teologia da perspectiva do jovem brasileiro do século XXI. E o assunto que a gente vai falar hoje, você deve estar vendo em algum lugar aqui na tela. Onde está Deus? A gente já falou um pouquinho sobre se Deus existe, se Deus não existe, né? Em alguns vídeos anteriores, você pode procurar no nosso histórico. Mas hoje a gente vai falar sobre onde está Deus. Tem um monte de tragédias acontecendo e nesse meio tempo, onde Deus está? Então a gente vai tentar responder essa pergunta nesse vídeo. O problema em Brumadinho, os problemas humanitários na Venezuela, as tempestades em São Paulo recentes, e basta você ligar a sua TV em qualquer um desses jornais um pouco mais sensacionalistas, e não precisa ser nem os extremistas, pode ser os moderados mesmo, e você vai ver uma série de assassinatos, crimes e a maldade humana espalhada pelo mundo. A gente olha e fala, onde está Deus? Onde está a esperança? Como é que fica essa situação? Se Deus existe, por que ele não acaba com o mal de uma vez? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus não coloca um basta em tudo por misericórdia. Como assim por misericórdia, Lucas? Que absurdo! Você quer dizer que ele não acaba com o mal porque ele tem misericórdia? É por misericórdia. Misericórdia para mim, para você que está assistindo, para toda a humanidade. Ele não dá um basta e não coloca um ponto final na situação, porque ele entende que talvez algumas pessoas ainda possam encontrar com ele, ainda possam mudar de atitude, ainda possam mudar de vida. Na verdade, durante toda a história da humanidade, só o que Deus está fazendo é dar tempo para que o máximo possível de nós possamos chegar à luz da revelação de que precisamos dele e de que sem ele nós rumamos sem precedentes e sem qualquer tipo de freios para um abismo sem fim de maldade, crueldade e erros. Peraí, você está realmente querendo dizer que a maior parte dos problemas que acontecem no mundo são culpa nossa? Sim, exatamente. A realidade é que o ser humano é o grande responsável pelo estado do mundo como ele está. Se não diretamente no sentido de dizer, não, eu fui lá, eu sou, por exemplo, um desses assassinos que aparece nos jornais sensacionalistas, eu fui lá e matei uma pessoa. Então eu sou diretamente responsável pela morte dela. Mas indiretamente a raça humana, a espécie humana, é responsável pelo mal na Terra. Vamos lembrar que antes da queda do ser humano, o mundo não vivia um ambiente dominado pelo pecado. A imagem de Deus estava presente no homem sem distorção e sem corrupção. E o mundo, a natureza, não precisava ser redimida, porque não havia ainda pecado presente na natureza. Logo, a gente entende que a humanidade causou o mal que nós vivemos. Por quê? Porque justamente escolheu se afastar da direção que Deus deu. E hoje, Deus nos estende o prazo para que possamos ter tempo para voltar para Ele. Além disso, Deus usa vários métodos para colocar sua graça, estar presente dentro da humanidade, de forma que haja uma saída. Por exemplo, a escolha dos patriarcas do Gênesis, a escolha do povo judeu para ser um povo escolhido por Deus e que deveria levar a luz de Deus para as demais nações, a vinda de Deus em pessoa, na forma de Cristo, como o grande redentor da humanidade. E na sequência, após a ascensão de Cristo, fica a igreja, ficam aqueles que colocam seus corações à disposição do serviço de Deus para espalhar então a mensagem do reino, uma mensagem de vamos nos voltar para Deus e vamos deixar os nossos caminhos de maldade. Então Deus está apenas esperando, como o pai, né, da nossa conhecida parábola do filho pródigo, né, que fica esperando na porta de casa pelo filho que vai retornar. E quando o filho ainda está longe, ele mesmo corre em direção ao filho para abraçá-lo. O pai, Deus, está nessa posição.
Ele está nos aguardando como humanidade para que possamos então ter esse reencontro com ele e que ele possa nos abraçar e nos redimir. Mas e os desastres naturais? Os desastres naturais não são culpa nossa, não são culpa da humanidade, mesmo assim tem gente sofrendo por causa disso. Realmente, os desastres naturais não necessariamente são culpa do ser humano. A queda da barragem em Brumadinho foi culpa do ser humano, tá? Mas, por exemplo, uma tempestade que cai em São Paulo ou a seca no Nordeste do Brasil não são necessariamente culpa do ser humano, são questões climáticas. Né? Um tsunami, um terremoto, um furacão não podem ser atribuídos como culpa do ser humano diretamente. Porém, leve em consideração o seguinte: nenhum desses desastres escolhe lado. Não é algo mal acontecendo, é algo natural. Tanto que o nome do desastre é desastre natural. A natureza, ela tem um sistema de funcionamento e em determinadas áreas é possível que aconteçam certas coisas, certo? Se você vai para uma região desértica, bom, você passa sede e é uma consequência de estar nessa região. Então a grande questão é como o ser humano interage com a natureza. E aí não é uma questão de onde está Deus. Deus não precisa mudar as leis da natureza, ele estabeleceu, e o ser humano deve se adaptar a essas leis da natureza. O ser humano deve se adaptar ao ambiente em que vive e não colocar a culpa em Deus. Ah, porque aconteceu um furacão, isso é culpa de Deus. Não, existe a possibilidade de acontecer furacão, bom, vamos construir nossas casas num lugar onde isso não acontece. Vamos procurar um lugar melhor para viver. Vamos nos espalhar mais para que isso afete menos pessoas. Existem várias possibilidades aí. Vamos tomar contramedidas, mas a culpa não é de Deus. Deus está, como eu falei, na posição do Pai amoroso, aguardando que a humanidade retorne para Ele. Deus está esperando por mim, Deus está esperando por você. Como Pai amoroso, Ele está de braços abertos, esperando para que a humanidade retorne ao lar. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal. Deixa também o seu like se você gostou. Pode deixar o dislike se você não gostou. Mas se você deixar um dislike, por favor, comenta ali embaixo, coloca, olha, eu não gostei do vídeo por causa disso, disso, daquilo, para a gente poder conversar sobre esse assunto, para a gente poder conversar um pouquinho mais, tá bom? Lembra de clicar no sininho, porque a gente grava um vídeo por semana. Esse vídeo está saindo mais cedo, tá? Mas a gente grava um vídeo por semana, geralmente na sexta-feira. E não se esqueça de deixar nos comentários algum assunto que te chama atenção, algum assunto pelo qual você tem interesse, para a gente poder discutir na semana que vem, tá bom? Um grande abraço e fica com Deus.